Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós conheceremos um pouquinho sobre a biorremediação, micro-organismos atuando na restauração da natureza. Eu sou a professora Tayane Amorim e a disciplina é Biologia. Então, o que nós veremos no vídeo de hoje? Nós entenderemos o que são micro-organismos, entenderemos um pouquinho sobre a água, sobre o óleo vegetal, o aspecto legislativo do descarte incorreto do óleo vegetal, a biodegradação e a biorremediação. Então, os micro-organismos, eles são seres microscópicos que individualmente são invisíveis a olho nu. São seres de estrutura organizada e capazes de crescer e se reproduzir. Eles possuem DNA, que é a molécula responsável pela herança genética. Os principais, então, são os vírus, as bactérias, as arqueias, os fungos, as algas e os protozoários. Eles estão presentes em todos os ambientes, sejam eles terrestres e aquáticos. Possuem atividade metabólica, um conjunto de reações químicas que conseguem o manter vivo. Essas reações elas conseguem se processar no organismo e eles visam o armazenamento e o consumo de energia para todas as suas atividades biológicas. Os micro-organismos têm funções únicas e essenciais na manutenção dos ecossistemas da nossa biosfera, sendo os componentes de cadeias alimentares e dos ciclos biogeoquímicos. A água é um recurso natural, fundamental à vida e desde o seu desenvolvimento e também ao bem-estar social. Possui uma infinidade de usos e, apesar de ser um uso de bem geral, ele está se tornando, aos poucos, um recurso escasso, que precisa ser cuidado com muito discernimento. Embora a água ela seja abundante no nosso planeta, é importante dizer que a sua baixa disponibilidade dela para o homem é baixa. Em sua maioria na Terra, cerca de 97,5%, ela é salgada e inadequada ao uso. A água doce é pouco mais de 2,5% de seu volume total, e parte delas se apresentam congeladas e encontram-se no subsolo. A qualidade e a quantidade das águas doces do planeta são essenciais para manter os ciclos da vida, a sobrevivência e a biodiversidade. Porém, devido ao crescimento constante da nossa população mundial, ocorreu o aumento da demanda por alimentos e também o excesso de poluição. O óleo vegetal. Ele é usado pela humanidade há tempos, desde sabão, iluminação e entre outras coisas. Sendo assim, foi necessária uma maior produção do mesmo. Eles são misturas complexas derivadas dos ácidos graxos, que são biomoléculas de natureza orgânica e têm como principal característica a sua insolubilidade na água e uma grande variedade de funções celulares. Eles são constituídos basicamente de átomos de hidrogênio e carbono, com uma menor quantidade de outros elementos, como oxigênio, nitrogênio e fósforo. Existem três categorias principais de lipídios biologicamente importantes, baseadas nas suas diferenças estruturais, sendo os triglicerídeos, fosfolipídios e os esteróis. Os óleos eles são fortes contaminantes ambientais, são considerados como resíduos perigosos por conterem metais e compostos que são altamente tóxicos. Pequenas quantidades é o suficiente para trazer danos consideráveis ao meio ambiente. Somente 1 litro de óleo é capaz de acabar com o oxigênio de 1 milhão de litros de água, pois ele forma uma fina camada bloqueando a passagem de luz sobre a superfície, impedindo a realização da fotossíntese e a respiração dos seres vivos ali presentes, causando a poluição das águas e até a morte de seres vivos. O aspecto legislativo. Então, o descarte errado desse resíduo causa grandes danos ambientais, aumentando consideravelmente o custo de tratamentos de efluentes e além dos prejuízos estruturais que são provocados na rede de coleta de esgoto. Essa problemática se traduz em um motivo suficiente para uma ação do Poder Legislativo que favoreça o reaproveitamento do óleo de cozinha.
Com esse propósito, alguns estados estabeleceram um incentivo aos usuários que fizerem esse descarte adequado desses resíduos que são impactantes no serviço de esgotamento. Esse incentivo dá por meio de descontos no valor cobrado pelo serviço público do esgotamento sanitário, o qual se encontra na situação de arquivado, pois esse propósito não foi levado à frente. A biodegradação consiste num processo natural de transformação de compostos orgânicos em compostos simples. Ocorre no meio ambiente pela ação de seres vivos, sobretudo microscópicos. É fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas e tal consiste na transformação de compostos diante da atividade metabólica desses micro-organismos. Quase todos os compostos orgânicos podem ser degradados biologicamente, se houver condições físicas e químicas adequadas para esses micro-organismos. Os fatores ambientais podem afetar a velocidade de biodegradação, podem ser o teor de oxigênio, que quase todos necessitam de oxigênio, né? Que é fundamental para a efetividade da biodegradação do óleo. O pH para a biodegradação tem que ser próximo ao neutro e seria na taxa de 6 a 8. A temperatura. Então, todas as transformações biológicas ocorrem, elas podem ser afetadas pela temperatura, no qual, quando a temperatura aumenta, as atividades biológicas tendem a aumentar até uma temperatura que elas desnaturem as enzimas. De um modo geral, a baixa temperatura aumenta a viscosidade do óleo e diminui, assim, os hidrocarbonetos. A biorremediação. Então, ela consiste no uso de micro-organismos ou plantas para a limpeza ou descontaminação de áreas ambientais afetadas por poluentes diversos. Esse processo ocorre por meio de vias metabólicas do organismo e normalmente é utilizado para o seu crescimento e produção de energia, resultando em CO2, água, biomassa e sais minerais. Então, pega um poluente, junta com um micro-organismo e gera todos esses resultados. O processo pode ser realizado in situ, que é o tratamento diretamente no local contaminado, ou ex situ, que é o tratamento realizado fora da região da contaminação. Para que de fato seja eficiente, o contaminante precisa estar acessível aos micro-organismos, bem como as condições ambientais também devem ser adequadas para o crescimento e atividade do agente biorremediador. Então, vamos às técnicas de biorremediação. Podem ser ex situ, como bioreator, compostagem, e in situ, como atenuação natural, lei de Fermi, bioestimulação, bioventilação e a bioaumentação. Então, vamos começar pelo ex situ do bioreator. Então, o material contaminado ele é colocado em grandes tanques fechados e ali se adicionam os micro-organismos responsáveis pela degradação do poluente e uma grande quantidade de água, onde há o controle e a otimização das condições ambientais de pH, temperatura e aeração. A compostagem. Então, o solo contaminado ele é levado para o local de tratamento e é empilhado, controlando-se ali as condições físicas e químicas, sendo a aeração, nutrientes e umidade do solo, para otimizar o processo de degradação pelos micro-organismos. Então, ali, eles conseguem adaptar todas as condições físicas e químicas necessárias para a degradação. Vamos para as técnicas in situ, que é no local. Então, a bioaumentação é a adição de micro-organismos selecionados com um alto potencial de degradação do poluente no local contaminado. Então, essa empresa ali, ela utiliza de microalgas para a limpeza de efluentes. A bioestimulação, então, é a adição de nutrientes e ou sais para estimular os micro-organismos daquele local contaminado. Então, ali, eles vão adicionar os nutrientes necessários, bioestimulando todos aqueles micro-organismos para que eles degradem aquele material ali que contaminou aquele ambiente.
é uma técnica que tem maior eficiência no processo de degradação. A bioventilação, então, é a adição de gases que vão estimular a atividade de degradação realizada pelos micro-organismos do local contaminado. Então, tem micro-organismos que necessitam de oxigênio e alguns precisam de CO2. Então, ali eles vão estimular com esses gases a degradação do local contaminado. O land farming é a aplicação do resíduo na superfície do solo para a biodegradação microbiana com a aeração do ambiente, podendo ocorrer a adição de corretivos, fertilizantes e micro-organismos selecionados. Então, ele é específico para o solo, utilizando-se de maquinários e outros corretivos. A atenuação natural. Então, é a ação de biodegradação natural realizada pelos micro-organismos presentes ali no local. Então, eles vão potencializar os micro-organismos que estão ali presentes para que eles realizem a sua biodegradação realmente natural com um processo mais avançado. E esse foi o nosso vídeo sobre biorremediação e eu te espero até a próxima.